Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra de Deus. Meus amados que ouvem neste momento esta advertência da palavra de Deus para vossas vidas. O juízo de Deus é algo terrível que o homem vai sofrer. É a situação mais horrenda na vida de um ser humano. O que o homem pode sofrer de mais terrível é o juízo de Deus. E isso não é porque Deus é mau. Isso não é porque Deus tem prazer em causar sofrimento a alguém. Isso é para Deus ser justo. Tem que aplicar o juízo para a humanidade. Salmos 11, Salmos 7, versículo 11 e 12. Diz a palavra de Deus que Deus é um justo juiz, que se ira todos os dias, que se o homem não se converter, Deus aplicará o seu juízo, porque ele não vai tomar o culpado por inocente. Ele não tem prazer na morte do ímpio, antes que o ímpio se converta, para que não sofra a morte eterna, o dano da segunda morte, para que não receba a ira de Deus, que será sem misericórdia. Isso é um fato. Isso não é coisa criada da imaginação, nem por religião. Isso é a verdade que Deus nos revela. Que Deus esteja encontrando no seu coração um desejo de entender essa verdade. Que a sua mente possa estar sendo iluminada por esse tão grande ensinamento, por essa tão grande instrução, por essa tão grande verdade, por essa tão grande e importante orientação que você está recebendo agora, para que você seja precavido, para que você seja prudente, para que você busque a salvação de Deus enquanto pode. E esta salvação não está em nenhum outro lugar, está em Jesus. Ele é o Salvador. Por ele você pode encontrar o livramento deste tão grande e terrível destino da ira de Deus. Porque está escrito, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, que Jesus Cristo é quem nos livra da ira futura que há de vir. Porque está escrito, lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, que quem está em Cristo não tem condenação para ele, está livre da condenação. Porque o próprio Jesus disse em João 3,18, quem nele crê não é condenado. Porque o próprio Jesus disse lá em João 5,24, quem crê nele tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas saiu da morte para a vida. Sai dessa condição terrível que a humanidade está, de juízo, indo ao juízo de Deus. E muitos pensam que o juízo é uma brincadeira. Mas olha o que diz a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos daquele com quem temos de tratar. O juízo é um fato. O juízo é uma realidade. Olha o que diz a palavra de Deus na carta de Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 5. Diz que os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Cuidado, cuidado. Morrer não é deixar de existir. Morrer não é ser livre do juízo. Morrer é o homem sair deste mundo e já seguir ao juízo. Está reservado em um determinado lugar na eternidade para o dia do juízo, que será para vivos e mortos.
os que estão neste mundo aqui ainda e os que saíram com a morte física. Mas o homem real, ser real, continuou existindo, porque o que foi sepultado foi a matéria que veio da terra. Mas o ser real que habita na matéria, ele segue para o juízo. Hebreus 9:27. Eclesiastes 12:7. Meus amados irmãos, deixo essa advertência. Que vocês estejam atentos e prudentes. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Crê no Senhor Jesus Cristo para que seja salvos. Porque Ele é o único meio de salvação. Jesus, ele disse, João, lá em Lucas 19:10. Eu vim salvar e buscar. O amor de Deus é manifestado em Cristo, como disse Jesus em João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este foi o motivo pelo qual o Pai enviou o Filho, pelo qual Jesus veio ao mundo, para ser o único meio de salvação, para que nós, seres humanos, a humanidade, crendo nele, não vá a juízo, não sofra a condenação, não receba a ira de Deus o Pai. Que Deus abençoe a todos e que esta mensagem, esta advertência, esta orientação possa estar trabalhando no seu entendimento e que você busque enquanto é tempo o perdão de Deus, como disse Pedro em Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e credes no Senhor Jesus para o perdão dos vossos pecados, para que sejam livres do juízo eterno. Arrependam-se e se convertam a Jesus. O próprio Jesus mandou pregar essa mensagem. Lá em Lucas 24:46, Jesus vai dizer que no nome dele se pregasse o arrependimento e a remissão de pecado, para que todo aquele que crê seja salvo. Quem não crê será condenado. Foi o que Jesus disse lá em Marcos 16:15. Porém, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus lhe dê mais tempo, tenha misericórdia, compaixão de você, lhe permitindo o amanhã para você tomar decisão. Porque hoje, se você não tomar decisão hoje, pode ser muito tarde. Possa ser que eu e você não tenha mais o amanhã para tomar a decisão que é preciso tomar hoje. O ano aceitável do Senhor para a gente receber a salvação dele é hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Meus amados irmãos, escapa por tua vida. Só você é quem pode receber a salvação de Deus, que é em Cristo, convertendo-se, crendo nele, para que essa salvação seja validada na sua vida e que Deus lhe perdoe e receba você justificado, não pelos seus méritos, não pela sua vida religiosa, não pelos seus sacrifícios, nem por nenhuma obra que você venha fazer, mas pela graça de Deus em Cristo Jesus, por meio da fé, por onde somos salvos. Efésios 2:8-9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Esse dom de Deus é em Cristo. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. Essa graça é Jesus. Receba o amor, a graça, o perdão, a misericórdia e a salvação de Deus. Jesus Cristo, nele você encontra a salvação. Porque Ele é quem pode nos salvar. Porque Ele é o Salvador. Amém?